E abra em João 17, Evangelho de João, versículo 17. Capítulo 17. Eu vou ler com vocês, o capítulo todo é o que nós vamos trabalhar hoje na nossa reflexão dessa manhã. Mas eu vou ler com vocês apenas o início do versículo de número 1. Tá bom? Peraí. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Amém. Senhor, abrimos o nosso coração no desejo de receber a Tua palavra viva, transformadora, que alimenta a nossa fé e nos fortalece nessa jornada. Senhor, dá-nos o entendimento da Tua palavra e edifica-nos nela, pois temos crido que ela é a verdade absoluta, soberana, que atravessa os tempos, os séculos, os milênios, os impérios, as sociedades, os governos, e mantém-se viva e eficaz, a mesma, imutável, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde o cristianismo, a vida cristã, está sendo colocada em xeque. Eu acho que está muito claro isso. Nós temos falado já há muito tempo que estamos nos aproximando do fim dos tempos, do fim do mundo, como se diz popularmente, da volta de Jesus. Mas nós sabemos que a volta de Jesus, ela é também acompanhada de provações, de tribulações, de checkmate, expressão do jogo de xadrez, e que coloca o adversário na posição de venci, ganhei, você não tem mais saída. Agora, é óbvio que quem está em tribulação, quem vai passar pela prova, quem tem que prestar conta da sua fé, não é o mundo. Porque tem gente que acha que a igreja vai ficar em berço esplêndido, enquanto o mundo, e entenda mundo aqui, aqueles que não confiam, não creem e não se renderam ao senhorio de Cristo, vão estar penando. E a gente vai estar assim, de braços cruzados, assistindo tudo. Mas não é. Somos nós que somos colocados à prova. Quem crê é que é provado. Quem está na jornada é que é provado. E tudo o que acontece, e nós estamos vendo cada vez mais, nós estamos vendo o mundo em conflito. Eu não sei se você tem percebido, creio que sim, mas às vezes as notícias sobre pandemia, sobre os problemas de saúde mundial, né? Não só aqui no Brasil, camufla o que se está falando de guerras, conflitos armados entre países. E não são países pequenininhos que não têm força militar, não, nós estamos falando das grandes potências como China e Rússia, por exemplo, e Estados Unidos, que sempre esteve envolvidos. Mais do que nunca a gente vê as catástrofes naturais. Dias atrás, um vulcão explodiu lá no Atlântico Sul e ele estava no fundo do mar. Dentro do mar, não era uma montanha que subia lá, não, ele simplesmente explodiu. E acho que todos acompanharam a situação que ficou aquele canto do planeta. As coisas começam a se delinear. E cada vez mais nós
somos confrontados na nossa fé. E a gente tem visto pessoas de fé trocando a presença de Deus com argumentos vãos, com argumentos miseráveis, com argumentos decepcionantes, às vezes até de medo, quando nós somos chamados para lutarmos contra o medo, seja ele qual for, da onde vier, qual for a razão. E mais do que nunca, então, nós somos confrontados na nossa vida cristã diária. E a gente vê cada vez mais pessoas do meio cristão dando desculpas para se afastar da presença de Deus, usando o seguinte argumento: não, eu não me afasto de Deus, eu estou um pouquinho afastado da igreja, mas de Deus não. E é isso que eu quero ver com vocês nesta manhã. Eu quero que a gente pense junto e caminhe junto nessa maneira de observarmos a oração de Jesus. Porque nós somos pessoas de oração. Porque se algum cristão não é de oração, não é cristão, para começar. Pode estar no meio cristão, mas não é cristão. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Ou seja, a vida do cristão tem que ser uma vida de oração. Agora, tem gente que tem oração do tipo assim: vou subir no monte, como se o monte tivesse o poder de tornar a oração mais eficaz, vamos dizer assim. Eu só estou usando como um argumento, como um exemplo. E isso não quer dizer que a gente não possa orar no alto de uma montanha. Não, nada disso. O que eu quero dizer é que muita gente sobe o monte para pedir. Porque a sua oração, ele entende que é só pedir. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão orando pedidos, que a gente chama de intercessão. Então a gente tem aos quilos, aos montes, as listas imensas de gente que faz pedido, por necessidade aqui, necessidade ali, necessidade. E a nossa, se nós não nos cuidarmos, a nossa vida de oração vira uma vida de pedido, ou por nós ou por alguém. E isso não é relacionamento com Deus. Nós não podemos pedir, não só podemos, como devemos, mas isso é uma parte muito pequena dentro da oração, dentro do relacionamento com Deus na oração. É como um copo d'água jogado no rio. É um copo d'água, tem o seu valor, é importante, mas quando cai ali no rio, se perde na imensidão das águas do rio. Então eu quero que você venha comigo e nós vamos... lembra aquele texto de Mateus? Jesus disse assim, 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que estará em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então nós vamos, dentro dessa linha de pensamento já colocada por Jesus, nós vamos fazer o seguinte. O versículo ele inicia dizendo: Jesus estava conversando com as pessoas, estava falando, e de repente ele começou uma oração. Então imaginemos que essa oração é lá no quarto, que ele mencionou em Mateus 6,6, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos devagarzinho, comigo aí, na ponta do pé, porque Jesus deixou a porta entreaberta, ele não fechou assim, sabe? Então nós vamos na ponta do pé, para não atrapalhar, chegar ali perto e vamos ouvir a oração de Jesus. Tudo bem? Captaram a mensagem, hein? Seguiram o raciocínio? Vamos ver como é que é a oração. O que é a oração? E o capítulo 17 inteirinho é uma oração do Senhor Jesus. Então veja que aqui, primeiro, é para destacar, ele não usa a expressão assim, Deus, não. Ele fala Pai, Pai, Pai. E em dois momentos, ele diz assim, Pai Santo,
Pai justo. Versículo 11, Pai santo. Versículo 25, Pai justo. Deus é apresentado com muitos nomes na Bíblia, não é verdade? Muitos nomes. Mas só Jesus apresenta Deus como Abba Pai, que é essa expressão de pai. O paizinho, o papai, sabe? Pai. Esse envolvimento mais meigo, mais pessoal. Os outros é Deus da justiça, Deus minha bandeira, né? Mas aqui só Jesus trata Deus como Pai. E Ele ensina isso para nós porque Ele nos chama para sermos da sua família, seus irmãos, adotados por esse Pai. Para que sejamos filhos iguais ao Filho. Não diferente, iguais. Ele é o padrão. Então Ele apresenta aqui. Ele diz assim, e eu não vou discorrer o capítulo todo, até porque não teríamos tempo, mas eu peço que você, durante a semana, aí, leia várias vezes essa oração de Jesus, tá? Mas olha aqui, versículo 6, por exemplo, ele diz assim, ó, manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Então ele diz que como filho, tem alguma filha de Deus aqui? E tem algum filho também? Que como filhos do Pai Celestial, Ele nos deu uma tarefa, uma missão. É a mesma missão de Jesus. Ou seja, manifestar o nome do Pai Celestial, Pai Santo e Pai Justo aos homens, de tal maneira que eles venham a crer no Evangelho, se rendam ao senhorio de Cristo, busquem o perdão de seus pecados, sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, começando uma nova vida, nascendo de novo aqui dentro. E a partir daí, o passo, a caminhada é ser igual a Jesus, no caráter, no procedimento, na visão de mundo, na maneira de se relacionar com Deus e com as pessoas. A pergunta aqui é: você tem tido essa preocupação na tua oração? Ou a tua oração tem passado pela periferia do que realmente é importante? Sabe, muito mais do que curar o teu parente, o teu amigo, o teu vizinho de uma doença, como a Covid, Deus quer é salvar a alma dessa pessoa. Porque se Ele curar, Ele cura o corpo. Mas se Ele salvar, Ele salva a alma. O corpo é pó e volta ao pó, mas a alma salva, vai para os braços, os seios do Senhor, tem vida eterna. Essa é a visão do filho, da filha do Pai Celestial. Se nós não tivermos essa visão e não nos empenharmos nessa missão, nessa obra que Ele colocou em nossas mãos, então a nossa fé não está de acordo com a vontade de Deus. É uma fé que expressa religiosidade, mas não expressa salvação. Ser religioso é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Outra expressão aqui, versículo 6. Eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, não é só falar do amor de Cristo e da salvação que Ele nos oferece gratuitamente pelo seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. É ensinar a palavra. Mas a questão é, como eu vou ensinar se eu mesmo não sei? Aliás, tem um texto bíblico que fala sobre isso, né?
Como ouvirão se não há quem pregue? É o mesmo sentido. Tem cristão, ou tem pessoas que carregam esse nome, mas não são. Porque para ser, é como a palavra, o verbo diz, tem que ser. Você entende? O ser é um modo de vida. É uma expressão cotidiana de um estilo de vida, de uma mentalidade de vida, de uma visão de vida, segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Cristo, segundo a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ou seja, eu preciso na minha oração dizer, Pai, me ajuda a testemunhar da Tua palavra e a ganhar vidas para Ti. E uma vez que isso aconteça, nós temos que ensinar a palavra de tal maneira que estas pessoas venham a guardá-las, vivê-las. Essa é a oração dele. Versículo 11, ele diz assim, Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Meus queridos, preste atenção, porque isso daqui é muito importante. Jesus, na oração, expressa a importância e o desejo de Deus que nós busquemos a unidade. Ele fala, eu quero que eles sejam um. Eles sejam um. Como eu sou um em ti. Essa é a oração. Quantas vezes você orou, Pai, me ensina a ser um com a minha igreja. Me ensina a ter envolvimento com os meus irmãos e com as minhas irmãs de verdade. A não apenas me reunir na igreja e mal cumprimentar um ou outro, mas a ter compromisso de vida, de relacionamento cristão como o corpo de Cristo. Quem não faz isso não é cristão, gente. Porque é uma exigência básica ser um com os outros. Quando eu sou ou não sou um, eu vivo a minha vida, cada um por si, Deus por todos. Isso é a mentalidade do mundo. A pessoa pode estar dentro da igreja, mas Deus não está dentro da pessoa. O mundo continua dentro da pessoa. O corpo veio, mas aqui dentro ainda está a mentalidade do mundo. E não é um, dois, três, são muitas as pessoas que agem assim. Não tem relacionamento, aliás, evita. Por quê? Porque relacionamento requer dedicação, às vezes confronto, dá trabalho, mas sem isso não se entra no céu. Entenda, não se entra no céu. Jesus ora aqui para que vivamos a unidade. Não é só uma questão de ter, é viver a unidade. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão nós temos com os irmãos. Mais ainda eu diria, se não temos vontade, se não sentimos necessidade de estarmos com os irmãos em união, em harmonia, em unidade, isso pode ser um sintoma de que temos tido muito pouca ou de repente nenhuma comunhão com Deus. Porque o referencial da comunhão não é direto nossa com Deus, é antes nossa com os irmãos. Ah, pastor, mas é Deus que fala, gente. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Está escrito na tua Bíblia. Sem antes amar o irmão a quem vê. Está escrito. Não adianta discutir com Deus.
discutir com a palavra de Deus. Mas tem gente que discute por quê? Por falta de conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento vem pela leitura bíblica, pelo estudo bíblico, pelo mergulho no conhecimento da vontade de Deus para colocá-la em prática. Se você não sente necessidade disso, Jesus está falando, é porque você não tem unidade com Deus. A unidade com Deus exige a unidade com os irmãos. Exige. Para minha mão funcionar, ela precisa da minha cabeça, correto? De todo o sistema nervoso aqui e tendões que ligam a mão. É isso? Mas sem o braço, não funciona. Pode estar tudo perfeitinho. O elo de ligação da mão com o corpo, com a mente, para que funcione, é esse braço aqui. Nós somos a mão, o corpo é Deus. Esse elo é a unidade que nós temos que ter. Sem ela, não está ligado a Deus. É como aquele braço que... alguém que sofreu, por exemplo, um AVC e o braço está ali, pendurado, mas não funciona mais. Tem muita gente que está assim. Ele está ali pendurado na igreja. Ele está ali. A gente vê, ele está sempre ali, ela está sempre ali. Mas não funciona. E como é que se vê que não funciona? Pelos seus frutos os conhecereis. E que fruto é esse? Isso daqui é terrível, hein? Essa oração de Jesus não se refere a uma unidade dos homens que tenta alcançar, que se tenta alcançar através de eventos evangélicos, vamos dizer assim. Essa unidade não se dá com almoços, passeios, campanhas, reuniões disso ou daquilo. Essa unidade, ela exige compromisso, porque esses eventos, isso que eu estou falando, esses eventos são importantes, são necessários, fazem parte da nossa vida. Mas não são eles que nos ligam, porque eu posso ir em qualquer evento que a igreja promover, sem, contudo, ter unidade com as pessoas. Porque unidade, eu repito, exige comprometimento, se expor, exige estar do lado, chorar junto e sorrir junto. É algo muito sério, é algo muito, 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 muito sério. Lá entre os versículos 14 e 19, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Preste atenção nisso. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Qual é a frase seguinte? Qual a frase seguinte aí? Cadê a Bíblia? Gente, alguma coisa é errada se você prega o evangelho e se você luta para a salvação das pessoas e o mundo não te odeia. Ou seja, você não tem problema, você não tem confronto, você não tem perseguição. É porque você não está no centro da vontade de Deus. Porque quem é de Deus será odiado pelo mundo. Palavras de Jesus. Pastora Denir, mas não é bem assim. Então, vamos voltar para casa. Esquece. Porque quem falou isso foi Jesus, numa oração. Ele falou em outras oportunidades. Mas nós estamos vendo aqui numa oração íntima. Ele com o Pai, ele com o Pai, ele com o Pai. Lembra que nós viemos na pontinha do pé para dar aquela ouvida lá na oração? Aí, é ele falando. E é uma conversa dele com o Pai. Gente, é o Pai e o Filho. É a divindade. A divindade conversando com a divindade. Não passa nem entre anjos, arcanjos, serafins, querubins, muito menos conosco. Nós estamos falando da cabeça, do pensamento de Deus. Está aqui. Não tem questionamento. Porque se eu questionar,
Eu preciso rasgar esse livro e ir embora para casa e fazer outra coisa na vida. Porque do contrário, não serei um cristão. Mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Jesus disse, as minhas palavras não hão de passar. O mundo vai passar, todas as coisas passarão. Minhas palavras não hão de passar. É o que eu tenho dito. Gente, a palavra de Deus hoje é a palavra que vai valer daqui 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos, assim como ela valia há 1 milhão de anos atrás. É a mesma palavra, porque é Deus. Ele não mudou. As coisas continuam como Deus sempre determinou. A desobediência leva as pessoas a colherem frutos ruins, assim como o pecado nos leva para a morte e a destruição. Mas Ele continua nos amando e nos oferecendo a salvação gratuitamente. E uma vez que nós aceitamos, nós fomos engajados no seu exército para produzirmos fruto do arrependimento. Isso é muito, muito sério para nós. Versículo 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os... Leia aí na tua Bíblia, gente. Leia em voz alta. Essa palavra é para você, para mim. Porque ele está falando, assim, Pai, como o Senhor me enviou, Pai, eu estou enviando a ele, a ela também. Veja, assim quer dizer no mesmo nível, no mesmo padrão, no mesmo patamar, não menos, não mais, no mesmo, assim como. Ou seja, o que Deus espera de mim e de você, enquanto no exercício de filhos, é o mesmo que Ele esperava de Jesus. Não é diferente, é o mesmo. Ô, pastor Adenir, mas não tem mais. Você quer ir para o céu? A regra é essa. E eu diria, parafraseando aí um comentarista famoso, a regra é clara. Versículo entre 24 e 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, o que está escrito aí na tua Bíblia? Cadê a Bíblia, gente? Esteja neles e eu neles esteja. É assim, é a oração, nós estamos ouvindo Jesus orar. É a intimidade do coração de Jesus com a intimidade do coração do Pai Celestial. Se isso não lhe basta, então nada vai lhe bastar. Se isso não lhe ensina, então nada vai lhe ensinar. Porque é como se nós entrássemos no Santo dos Santos, ou seja, o lugar santíssimo da presença de Deus, para ouvir uma conversa entre o Pai e o Filho, aonde a santidade é extrema. Se é que isso não seria redundância, né? Mas é a oração de Jesus, gente, para nos ensinar, para mostrar que a expectativa que Ele tem a nosso respeito é muito, muito, muito grande. Versículo 26, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Lembra que eu falei? Tem muito nome. A Bíblia se refere a Deus de muito nome, né? Como o Criador, o Poderoso, Deus da Justiça, nossa bandeira, Deus Provedor, o Bom Pastor.
mas ele nos apresenta como Pai. Meu Pai. Meu Pai. E quando o relacionamento entre um pai e um filho é bom, entre uma mãe e um filho é bom, não é só pai, tem hora que é papai, paizinho, mamãe, mãezinha. Não é assim? Abba Pai nos leva a essa dimensão, que é o que Deus espera de nós, que é o que Deus quer de nós. E isso é fundamental, meus queridos. Olha, você acompanhando o texto, você vai ver aqui, versículo 11. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes. Não é bênção Deus pedir proteção para você? Ô gente, olha aqui. Não é bênção Deus, Jesus pedir proteção para você? Mas qual é o propósito dessa proteção? Está aí, lê na tua Bíblia, lê em voz alta. Vamos lá, gente, bem bonito. Para que sejamos um, assim como somos um. Unidade. O propósito final de Deus é a nossa unidade. E é isso que eu trago para a nossa reflexão nessa manhã. Porque vivemos um tempo, até pela necessidade e pelas lutas, onde a oração é mais constante e incessante. Mas a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em seus prazeres e deleites. E aí a gente dá aquela impressão, nossa, estou pedindo para me tornar bilionário, né? E viver assim, passeando pelos oceanos do planeta, num iate com 3 andares, né? Ter o meu jatinho particular, para gastar nos meus prazeres e deleites, né? Quem sabe passar as férias de 10 meses no ano nas Ilhas Canárias, né? Ou no Tahiti. Não, gente! É aquela oraçãozinha, Senhor, me dá, eu quero, dá para o outro ali também, dá para o outro. Senhor, ajuda aquele outro. E Senhor, e Deus fala, mas e aí? E nós? E nós? É isso que você tem para mim? Você só quer? Ah, porque eu quero um bom emprego. Ah, porque eu quero entrar na faculdade. Ah, porque eu quero a minha casa própria. Ah, porque eu quero a minha cura. E ainda, Senhor, eu repreendo esse mal. Em vez de repreender o mal, a pessoa diz para Deus, Senhor, olha, eu repreendo esse mal. E ele olha e fala, e eu com isso? Problema teu, te vira. Se vai repreender, olha para quem você vai repreender, não para mim. Percebe? Tem gente que fala, Senhor, olha, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão... Ele fala, mas peraí. Aliás, um dia ele falou isso para Jó, né? Peraí. Você está querendo dizer o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? E quando eu devo fazer? Olha e lê o livro de Jó e vê a repreensão de Deus sobre isso. O Jó baixou a bola e falou... Ei. E depois, lá no finzinho da história, ele falava a verdade, pai. Antes eu te conhecia de ouvir falar, por isso que eu falava aquelas besteiras e orava daquele jeito. Mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Andar com ele exige unidade, compromisso, lealdade, cumplicidade, comprometimento, expor-se. Jesus falou, quem não se expor por amor de mim até a morte, ao perigo de morte, não tem comunhão comigo. Essa oração, ela é muito importante para nos ensinar o que Deus pensa de nós e o que Deus espera de nós. E aí, faz uma comparação
do que você tem feito com a tua vida na presença de Deus. Ah, pastora Denima, eu não conheço direito a Bíblia, eu não sei essas coisas, o senhor sabe. Gente, só para assim, a título de ilustração. No final do ano, eu desafiei a igreja a ler a Bíblia. De capa a capa. Coisa simples. Porque nos faz ler em média, 3 capítulos por dia. Tem dia 4. Essa é a média. Coisa rápida. Não leva 10 minutos para fazer essa leitura. Até mesmo uma pessoa que é pouco alfabetizada, ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai ler com tranquilidade. Agora, uma pessoa que estudou, que sabe ler e escrever bem, né? Não precisa ser letrado, formado, né? Não precisa nem ter o fundamental completo, mas que sabe ler, em 10 minutinhos lê. Mas não é só ler, né? Tem que meditar, tem que pensar, tem que estudar. Mas o propósito e o desafio foi ler. E demos um cronograma de leitura para facilitar, para ninguém se perder. Dia a dia, quais os versículos que precisava ler, começando de Gênesis 1 e até Apocalipse. Eu não vou perguntar porque eu não quero ficar triste. Hoje eu estou muito feliz, mas não vou perguntar quem é que está lendo. Mas a tua resposta já responde o grau de envolvimento que você está tendo com a palavra de Deus. Por quê? Porque você foi desafiado pelo teu pastor. Que até prove o contrário, enquanto no exercício da função, é orientado por Deus para te desafiar nisso. Para o teu crescimento espiritual. Ou não é? Porque se não for, gente, vamos embora. Estamos perdendo tempo aqui. Se o que eu estou falando você não crê que é de inspiração divina, então me parece que não tem sentido você estar aqui. Mas se você crê que Deus fala através daquela pessoa que sobe aqui para ser instrumento dele, ferramenta dele para a edificação da igreja, então, gente, a convocação é coisa séria. Não é do pastor Adenir, mas é de Deus. Porque não é uma convocação para pegar uma bandeira humana, uma bandeira ideológica, uma bandeira política. Não! É uma convocação para nos aprofundarmos no conhecimento da vontade de Deus para a nossa própria vida. Na nossa jornada de fé. Mas se o mínimo do mínimo, porque ele falou, medita nela de dia e de noite. Quer dizer, não é só de domingo, e não é só de ouvir a pregação, é de envolvimento diário, comer, se alimentar, tem que ser para nós que nem o arroz com feijão. Mas se não há essa capacidade, não há essa vontade, não há essa disposição, não há esse interesse, não há esse empenho, que unidade é essa com Deus? Mas por que não tem? Porque não tem unidade com a igreja, com os irmãos. E está aqui na oração de Jesus. Quem não tem unidade com os irmãos, não consegue ter essa unidade com Deus. Lembra? Pede essa ligação. Pode ter a mão perfeita, tudo perfeitinho, e pode ter o cérebro, o corpo, tudo perfeitinho, mas sem essa ligação aqui, não vai funcionar. É algo muito sério, queridos, e muito importante. Sabe, hoje as pessoas ouvem muito as pregações de autoajuda. Autoajuda não é Bíblia, são técnicas. Tem um valor? Tem, não estou aqui desprezando. Ajuda algumas pessoas? Claro que sim. Mas não estão falando de relacionamento com Deus. Não tem técnica para relacionamento com Deus. Tem vida. Não tem aquela, eu posso, eu sei, eu vou. Não. Relacionamento com Deus, Jesus disse, no mundo você vai chorar e você vai saber o quanto você vai sofrer por amor de mim. Como ele falou sobre o apóstolo Paulo. E ele disse, tereis aflições. Você já viu
alguma pregação de autoajuda, algum coach da vida falar isso? Então ele não está falando a Bíblia. Em algum momento aquilo ajuda, sim, mas na vida cristã diária não ajuda. Porque relacionamento com Deus é muito diferente. Ou então a gente vai cantar. Parece bonito. E aqui eu não quero de maneira nenhuma denegrir ou fazer uma crítica. A pessoa, eu vou falar de uma música. Só para usar como exemplo, no meio de um universo de tantas outras que eu poderia usar. Mas como ela é mais antiga, eu posso usar, todo mundo conhece. Uma que traz a expressão assim, a minha vitória tem sabor de mel. Bonita a expressão, gostosa de cantar, ritmo maravilhoso. Mas você que conhece a letra sabe o seguinte, ela está dizendo assim, sabe por que a minha vitória tem sabor de mel? Porque você que não me ajudou na hora que eu precisei, vai me ver vitorioso, em cima, no palco ou no altar. E não vai desfrutar da minha vitória. A minha vitória tem sabor de mel. Isso está escrito na letra. Isso é bíblico, isso é de Deus, isso é do Espírito. Isso promove unidade? De jeito nenhum. Você entende, gente? Isso demonstra carnalidade, vingança. Enquanto a Bíblia diz, a vingança não pertence a você, pertence ao Senhor. A você pertence o perdão. Se alguém não te ajudou na hora que você precisava e agora você está por cima, estenda a mão para trazer aquela pessoa no mesmo nível que você está. Não pague o mal com o mal, mas um bem. Pague o mal com o bem. Isso é o que está na Bíblia. E tem gente que acha que isso está certo. Mas por quê? Porque não conhece Bíblia. Porque não conhece a palavra de Deus. E não conhece por quê? Porque não lê, porque não estuda, porque não tem compromisso. E aí vai ficando fraco. Essa semana eu vi um comentário, uma pessoa que eu conheço, e que não está vindo à igreja. Não está. Mas disse assim, não aguento mais. Eu não sei se é hoje o jogo. Ponte Preta e Palmeiras, ou Palmeiras e Ponte Preta, alguém sabe me dizer? Vai ser agora, né? No começo do campeonato. Ela já falou, nesse jogo eu vou estar presente. Aqui, é perigoso, nossa! Olha o distanciamento, olha todo mundo quietinho, cada um na sua, todo mundo de máscara. Mas lá pode, lá é diferente. O que isso mostra? O que é mais importante para essa pessoa? O que realmente ela alimenta no coração, o que realmente é o tesouro dela. Tem muita gente que a gente olha aqui, e quando eu falo olha aqui, me refiro a nós também, mas eu digo o universo cristão, porque isso é geral e é mundial. Às vezes eu olho aqui e vejo, nossa, fulana, beltrano, ciclano, faz tempo que não aparece, não vi. Passou a pandemia, né? Aí você vê as postagens assim, tá na praia. Mas lá não tem pandemia? Lá não, nem vou falar, né? Não precisa de argumentação. Mas são coisas que vocês estão vendo. Aonde está o coração dessa pessoa? Aonde está o tesouro dela? Onde está o relacionamento dela com Deus? Quantos líderes deixam de cumprir a sua função, seu papel assumido, palavra empenhada, para trocar por outro relacionamento, outra coisa, outro evento. Por que troca por outro evento? Porque a igreja para ele é um evento. Os cultos, a programação que nós temos é apenas um evento. Então, se é um evento, eu posso escolher entre esse e aquele, porque são iguais.
não tem comprometimento com Deus, de entrega, de estar presente, de estar ali. Essa oração de Jesus, eu não sei se vocês perceberam, eu imagino que sim, porque eu tentei enfatizar isso e por isso eu espero que sim. A maior intimidade possível que se pode perceber com os nossos sentidos naturais do coração de Deus. Porque a oração de Jesus com o Pai, e ele na própria oração afirma, eu espero que eles sejam um como igual, eu sou um em ti. Percebe isso? Meus queridos, não é à toa que Jesus falou, quando eu voltar, muita gente que estava dentro da igreja vai para o inferno. E depois vai reclamar, mas eu estava lá, fiz isso, fiz aquilo. Mas vai ouvir de mim, eu nunca conheci você. Você estava lá, mas era um estranho. Não tinha unidade comigo. Coloque-se de pé e vamos orar. Oh Deus de misericórdia. Senhor poderoso e maravilhoso, nesta manhã ouvimos esta reflexão sobre a oração de Jesus. Tantas coisas a aprender, tantas coisas que dizem respeito a nós e as tuas expectativas a nosso respeito nesse relacionamento e nesse envolvimento. Oh Senhor, muitos ainda continuam apenas querendo as tuas bênçãos, querendo as bênçãos de Deus, mas não querendo compromisso com o Deus da bênção. Porque compromisso com o Deus da bênção implica em intimidade de pai e filho, de filha e pai. E aí as coisas ficam mais sérias, mais exigentes. Senhor, nos perdoa se temos agido assim. Por favor, nos perdoa. Muda o nosso coração e a nossa mente, para que o propósito de Cristo se cumpra em nós e em nós seja visto a ação do Teu Espírito Santo, para que nós nos empenhemos e nos esforcemos em busca dessa unidade. Cada vez mais entendemos que cristianismo não é esforço individual, mas coletivo. Cristianismo não é ação isolada, mas conjunta. Cristianismo não é cada um por si, mas é todos por um. Ajuda-nos neste propósito, Pai, de compreensão, para assimilarmos essa Tua vontade e a colocarmos em prática no nosso dia a dia, para a glória do Teu nome que é santo, 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 maravilhosamente santo. Coloque as mãos sobre o teu coração, minha irmã e meu irmão, e diga assim: meu Pai Celestial, Pai justo, Pai santo, Pai amoroso, Pai de misericórdia, meu Pai, perdoa-me se tenho falhado contigo, se tenho te decepcionado, se tenho sido como aquele filho da parábola do filho pródigo, que se beneficiou das bênçãos do Pai, mas jogou tudo fora. Senhor, não permita que a gente reproduza hoje aquela mesma atitude. Ajuda-nos a mudar, a termos compromisso contigo, tal como Jesus teve, a termos a visão de mundo, tal como Jesus via, a sermos testemunhas fiéis, buscando em oração, sermos ganhadores de almas e ensinarmos a Tua palavra, para que as vidas salvas sejam edificadas na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Eu oro em nome de Jesus.